Um parasita transforma o herói fracassado em um monstro mais forte, mas ele esconde isso. E começamos o episódio vendo uma cidade tranquila sendo atacada por um monstro chamado Kaiju. O alerta de emergência para Kaiju ecoa pela cidade e as pessoas são orientadas a irem para áreas seguras pré-determinadas. O monstro é gigantesco e provoca uma destruição imensa enquanto perambula pela cidade. Uma força de defesa chega e começa a atirar nele. Essa não é a primeira vez que a humanidade é atacada e alguns espectadores aguardam ansiosamente para ver qual a divisão da força de defesa que chegará. A terceira divisão então chega rapidamente e começa a atacar o Kaiju. Uma jovem da divisão maneja um grande canhão e com o poder imenso da arma fura o Kaiju, observando enquanto sua vida vai de arrasta. Após o confronto, nosso protagonista chamado Kafka fica impressionado com o tamanho do monstro. Seus restos são espalhados por toda a cidade e ele avisa seu grupo que terão de fazer horas extras por algum tempo. Dá-lhe CLT. Os cidadãos da cidade aplaudem a terceira divisão por completar sua missão sem baixas. Kafka se admira com a multidão que se formou e enquanto os heróis se afastam do monstro derrotado, ele caminha em direção a ele. Isso porque seu trabalho começa após a batalha. Ele e seu grupo realizam um trabalho que ninguém valoriza ou agradece. Eles são responsáveis por desmontar o Kaiju derrotado e descartá-lo. Kafka faz exatamente isso e ainda coleta uma amostra do monstro. Seu trabalho não é tão glamuroso quanto combater a fera, mas é definitivamente uma batalha diferente por si só. Isso fica evidente quando Kafka percebe alguém tentando subir uma parte do monstro ali que não deveria ser movida do local e essa parte explode, ferindo um dos trabalhadores. Felizmente, Kafka já sofreu ferimentos semelhantes antes, então ele lida com a situação muito bem. Eles têm muito trabalho pela frente e Kafka lamenta como o chefe quer que limpem a bagunça gigantesca em apenas uma semana. Então, Kafka é informado que será transferido para outra área por falta de pessoal. Ele fica chocado ao descobrir que irá para o intestino, gente. Literalmente um trabalho de M. Kafka é arrastado pra lá e os outros discutem o quão ruim é trabalhar por lá. Chegando lá, Kafka perde o apetite instantaneamente e de que forma seria diferente, né? No entanto, ele é um trabalhador esforçado, então ele se esforça para completar o trabalho. Naquela noite, Kafka chega em casa exausto, todo enjoado e faz o melhor que pode para se livrar desse cheiro desgraçado do trabalho. Na TV vemos um programa mencionando a Divisão 13, sua capitã chamada Mina. Com apenas 27 anos, ela não só se tornou a capitã, como também já bateu diversos kaijus. Eis então que somos apresentados a um breve flashback mostrando que ela e Kafka eram amigos que prometeram eliminar os kaijus juntos. Mina agora é incrivelmente popular e famosa e há rumores de que ela pode se tornar uma candidata a comandante da força de defesa. Kafka reflete sobre como acabou no lado oposto das coisas, mas a ideia é muito deprimente, então ele tenta não pensar nisso. Ele se lembra de que limpar também é um trabalho importante que ajuda as pessoas. Além disso, ele pode comer os alimentos que gosta e está satisfeito com seu apartamento, que pra mim parece um chiqueiro que deixaria qualquer pessoa doente, mas beleza. Kafka pensa que isso deveria ser suficiente e simplesmente vai dormir. Na manhã seguinte, Kafka chega ao trabalho, onde é apresentado ao estudante de meio período que trabalhará com eles a partir de agora. Seu nome é Ichikawa e ele está determinado a se juntar às forças de defesa. Um colega de Kafka aponta que Kafka tinha o mesmo sonho que ele, mas acabou desistindo e se tornou um veterano na empresa de limpeza. Ichikawa pergunta por que ele desistiu e Kafka diz que percebeu que se deu conta de suas limitações. Ele se esforçou, mas sempre havia alguém melhor. Kafka tenta manter uma atitude positiva, mas Ichikawa permanece duro como uma pedra de tão sério. Ele declara que nunca desistirá de seu sonho por qualquer motivo que seja, então não consegue entender a lógica de Kafka. Ele também não quer entender, então apenas vai se trocar. Todos pensaram que eles estariam bem por conta do sonho compartilhado, mas Kafka fica fudido da cara, pois ele sabe que não há como responder essa pergunta do garoto ali sem parecer um derrotado ou fracassado. Kafka então reflete se desistir de seus sonhos é realmente tão ruim quanto dizem, e a cena segue e vemos que todos têm que trabalhar e passam o dia planejando. Eles decidem quais partes precisam ser preservadas para a pesquisa e quais partes simplesmente precisam ser destruídas. Ichikawa foi designado para lidar com o estômago. Kafka fica feliz esperando que isso dê a ele uma lição, mas também descobre que foi designado para o estômago pelo segundo dia consecutivo. Ele é informado de que é porque ele lida muito bem com a parte do estômago, então Kafka promete mostrar a todos que é capaz. O chefe aponta como Kafka sempre reclama, mas que ainda assim faz muito bem o que precisa ser feito, mencionando que se ele tivesse passado no exame, teria sido um bom oficial da força de defesa. Depois disso, o Prota fica feliz pelo sofrimento alheio ao ver que Ichikawa ficou todo enojado pela experiência com o estômago, mas ele também teve uma experiência tão ruim quanto, pois teve que literalmente engolir a gorfada por ali. Logo depois disso, Kafka percebe que o garoto não trouxe
trouxe muita comida. Ichikawa rudemente diz a ele que não tem muito apetite, mas Kafka lhe oferece uma vitamina ali. Ele insiste que Ichikawa coma e beba o máximo que puder, ou não vai aguentar o dia de trabalho. Kafka também oferece tampões de nariz pra ele, Ichikawa os recusa, mas Kafka insiste que ajudarão. No final do dia de trabalho, todos se limpam e um grupo sai primeiro. Kafka fica aliviado ao ver que a pior parte do processo de limpeza já acabou. Ichikawa chega por ali, então Kafka pensa que ele quer uma revanche ou algo do tipo, mas Ichikawa surpreendentemente o agradece pela ajuda nesse dia. Antes de partir, Ichikawa aponta que a força de defesa mudou seu limite de idade para ingressar, sendo 33 anos a linha de corte agora. Ichikawa sabe que não é da conta dele, mas ele pode dizer que Kafka pareceu triste quando falou sobre a força de defesa anteriormente. Ichikawa diz a ele que ele pode simplesmente desistir se quiser, mas Kafka agradece e afirma que Ichikawa é uma pessoa melhor do que ele esperava. Ichikawa tenta manter seu lado tsundere intacto, então ele lembra a Kafka que ele realmente não se importa, mas logo então um monstro aparece para atacá-lo. Kafka então o resgata bem a tempo, mas ele está em péssimas condições. Ichikawa está chocado e Kafka precisa resgatá-lo de ser eliminado mais uma vez. Kafka diz a ele para correr e buscar ajuda, mas ele se recusa a deixar Kafka para trás. O Prota lembra a ele que ele deve se juntar às forças de defesa, mas não poderá fazer isso se morrer agora. Kafka mais uma vez exige que Ichikawa vá embora, então ele vai. Kafka faz um monstro aterrorizante persegui-lo pelas ruas e consegue escapar de um de seus ataques por um tris. Ele então consegue uma breve fuga ao correr para um prédio estreito e atravessar uma janela de vidro. Eis então que temos mais um flashback do passado, onde mostra que Kafka e Mina perderam suas escolas e casas. Kafka odiava os kaijus, mas apenas porque eles o impediram de terminar seu jogo. Prioridades. Mina ficou decepcionada ao ver que isso era tudo que ele se importava, mas Kafka na verdade estava apenas mantendo uma atitude positiva perante a ela. Quanto a Mina, ela ficou muito triste porque sua gatinha morreu. Eles então ficam sérios enquanto olhavam para toda a destruição causada pelos kaijus e simultaneamente declaram que se juntarão à força de defesa. Os dois então se insultaram gratuitamente por essa ideia maluca, já que eles eram tão jovens, mas decidiram ter uma competição para ver quem poderia se tornar o oficial mais legal. Kafka tinha certeza de que eles conseguiriam e declarou que eliminariam todos os kaijus juntos. Então voltamos ao presente e Kafka percebe que as coisas não deveriam ter acabado dessa forma. Ele precisa continuar correndo, pois o monstro está atravessando prédios para alcançá-lo. Kafka decide enfrentar um monstro determinado que deve atacar suas pernas. Infelizmente ele não tem chance, pois o monstro o ataca instantaneamente e Kafka se pergunta por que as coisas acabaram dessa maneira. Kafka então grita de agonia enquanto o monstro pisa nele e ele não consegue mais se mover porque sua perna foi de arrasta. Kafka perde toda a esperança quando o monstro está prestes a jantá-lo, mas Ichikawa aparece bem na hora para resgatá-lo. Kafka o chama de idiota, mas Ichikawa explica que já notificou a força de defesa. Kafka quis dizer que ele é um idiota por ter voltado, mas Ichikawa aponta que se ele tivesse abandonado Kafka, nunca poderia se tornar um oficial da força de defesa. Logo após, Kafka tem mais um flashback de quando ele recebeu a carta de rejeição da força de defesa e seus sonhos foram destruídos. E enquanto ele se xinga por ser tão inútil, vemos Ichikawa levando sua cota de surra pelo monstro. Kafka está furioso, pois ele não mudou nada. Ele não conseguiu proteger a gata de sua amiga e agora não consegue nem proteger um garoto novo do trabalho. A frustração de Kafka o faz gritar de raiva, justo quando Ichikawa está prestes a ser eliminado pela fera. No momento exato em que a tragédia irá acontecer, o monstro é explodido, deixando os dois rapazes chocados. Uma voz feminina declara que o alvo foi eliminado e Kafka fica chocado ao ver que Mina chegou com os outros membros da terceira divisão. Ela faz com que alguns de sua equipe cuidem dos feridos, enquanto ela e o restante verificam se há mais monstros. Kafka então é examinado, mas ele está em péssimas condições e não responde. À noite, no hospital de Yokohama, Kafka admira o quanto Mina se tornou incrível. Ela conseguiu eliminar um monstro terrível instantaneamente, então Kafka determina que ela alcançou um lugar que ele nunca poderá alcançar. Kafka pensava que estava sozinho ali e ficou chocado ao descobrir que Ichikawa também estava por ali e bem ao seu lado. Ichikawa aponta que se Kafka não o tivesse resgatado e mandado fugir, ele já estaria morto nessa hora. Kafka então fica chocado quando Ichikawa diz que ele é legal e Kafka lembra de uma competição com a Mina para se tornar o oficial mais legal e tal, o elogio fez bem para ele. Ichikawa acha que Kafka deveria ser um oficial, mas mais uma vez declara que depende dele. Kafka então se soca, finalmente saindo de sua mentalidade negativa, enquanto se pergunta quanto tempo ele pretendia fechar os olhos para a realidade. Ele agradece a Ichikawa e diz ao garoto que ele é realmente uma boa pessoa. Kafka ainda não acha que desistir seja uma coisa ruim, mas definitivamente não é bom se enganar. Ele então declara que vai novamente tentar se tornar oficial da força de defesa. Sua declaração heróica então é interrompida, no entanto, quando ele nota que tem um monstro pairando sobre ele. Essa coisa ali diz que o encontrou e se enfia na boca dele, gente. Que delícia!
polícia, hein? Ichikawa pergunta se ele tá bem, mas ele claramente não está, enquanto tenta respirar e se debate. Ichikawa então levanta pra ver como ele está, mas fica espantado ao encontrar um monstro na cama de Kafka. Kafka olha para Ichikawa e depois olha para seu reflexo. O choque eventualmente os atinge, então Kafka tenta dizer a Ichikawa para se acalmar, que ele, o Kafka. Ichikawa então se acalma, mas um senhor mais velho os nota e obviamente chama a força de defesa. Ichikawa então diz a Kafka que eles precisam fugir. E nisso temos mais um flashback, dessa vez mostrando Kafka dizendo a Mina para imobilizar kaijus. Ela anotou enquanto ele dizia que ela precisava atacar as pernas e amarrá-lo. Mina estava assustada com a ideia de lutar contra um monstro maior do que ela, então Kafka tranquilizou, dizendo que quando chegasse a hora ele estaria do lado dela. Voltamos mais uma vez ao presente e vemos que dessa vez o flashback pertencia na verdade a Mina, mencionando como tudo isso não passou de uma mentira. Seu telefone então toca e ela é informada de que um kaiju foi avistado no hospital de Yokohama e ela diz que cuidará disso. Ela será enviada junto com seus oficiais para eliminar essa ameaça, que é o amigo dela. E nisso o episódio acaba e que estreia potente desse anime, né, meu mano? Diz aqui, você quer continuar vendo como a história do Kafka irá progredir nesse anime? Deixa aqui nos comentários que você quer a parte 2, que eu trarei ela pra você, e deixa o like pra fortalecer esse vídeo. Começamos o episódio com mais um flashback onde vemos Mina pegando pesado na zoeira com o Kafka por ele dizer que estaria do lado dela quando ela se assustasse, dizendo que ele foi cringe pra cacete nisso. Kafka obviamente ficou constrangido, então pediu pra ela não contar pra ninguém o que ele havia dito. Mina na verdade ficou muito grata a ele e concordou que não há nada a temer enquanto eles estiverem juntos. Nisso voltamos ao presente, onde vemos que a Mina reuniu sua equipe e eles se preparam para ir ao hospital para eliminar o kaiju que surgiu por lá. Um alarme soa por toda a cidade, instruindo as pessoas a se abrigar no kaiju. No hospital, o pânico toma conta e um homem idoso fica aterrorizado com Kafka. Ichikawa então acha que pode esclarecer o mal-entendido se o Kafka apenas dá um sorrisinho por ali, mas deem uma olhada nesse sorriso e me digam se isso é possível de funcionar. Bem, claramente não funciona, pois o homem velhote ali quase foi de arrasta. Kafka corre para ajudá-lo, mas se surpreende com sua própria força ao destruir a parede com um mínimo de contato. Kafka não pode acreditar que fez tudo aquilo e os outros percebem que há um kaiju presente no hospital. Ichikawa tem a certeza de que a força de defesa já está a caminho, então eles decidem partir. Kafka tenta escapar pela janela, mas se surpreende mais uma vez quando tenta movê-la e destrói a parede inteira e o prejuízo só aumenta. Kafka se pergunta o que está acontecendo com seu corpo, mas não há tempo para pensar, pois as pessoas começaram a entrar em pânico. Os dois então saltam pela janela, mas Kafka obviamente se lança muito mais longe do que esperava. Ichikawa tenta entender o que está acontecendo com o Kafka, mas começa até a se perguntar se esse kaiju realmente é o Kafka ou não. Ele pergunta a Kafka se realmente é ele, e o Pro tá mais louco que o Batman, já não tem certeza, pois seu corpo tá todo fora de controle. Ichikawa questiona se essa transformação é o modo especial dele, mas Kafka não faz nem ideia, justamente quando um parasita sai de sua boca para devorar um pássaro vivo. Meu Deus. Felizmente Kafka volta ao normal, se é que isso é possível de chamar de normal, mas ele revela que há problemas. Ichikawa então se pergunta que tipo de coisa terrível os aguarda e Kafka diz que precisa fazer o número 1. Ichikawa pede para ele segurar, mas ele não consegue e Kafka se envergonha porque um adulto como ele não consegue se controlar. Ichikawa aponta que Kafka nem parece ter as partes certas para fazer tal trabalho e se pergunta por onde é que isso vai sair. Kafka então surpreende a todos ao fazer isso pelos mamilos. Meu Deus, novamente. Kafka fica ainda mais envergonhado e eu me tapei de riso e vergonha alheia nessa hora. Mas Ichikawa lembra que eles têm questões mais importantes para se preocupar nesse momento. Kafka se pergunta se ainda pode se juntar às forças de defesa do jeito que está agora, mas Ichikawa aponta que nesse exato momento ele é o tipo de coisa que a força de defesa elimina e que provavelmente não o deixarão se juntar. E, em vez disso, simplesmente o destruirão. Kafka fica tenso à medida que essa realidade começa a bater na porta dele. O momento também não poderia ser pior, pois ele tinha acabado de decidir tentar encontrar e alcançar a Mina, que é a amiga dele de infância. Eles se preparam para entrar em uma área restrita onde ninguém está por perto, mas Kafka sente algo se aproximando e não é a força de defesa, pois vem debaixo do solo. Nisso uma explosão ocorre em outro lugar da cidade e a força de defesa recebe um novo relatório de que um novo kaiju apareceu. Kafka consegue dizer que é do mesmo tipo que atacou antes e Ichikawa destaca que já soaram os alarmes por causa do Kafka, então ele espera que não haja vítimas.
ótimas. Esse kaiju manterá a força de defesa ocupada, então é um momento perfeito para que eles possam se esconder. A cena corta para outro lugar e vemos uma garota chorando enquanto sua mãe está presa e elas são encontradas pelo kaiju. A mãe implora para que sua filha fuja, mas é tarde demais, pois o kaiju está prestes a devorá-la. No entanto, o dia foi salvo graças ao menino super poderoso, pois Kafka chega por ali e atinge o kaiju com um soco, mandando o bicho grotesco para longe. Kafka se surpreende mais uma vez com sua própria força e vai conferir se a menina está bem, e é óbvio que ela ia ter medo dele, não tinha como ser diferente. Então Kafka se lembra de sorrir para tentar soar mais amigável, e isso só serviu na real para criar um novo trauma nessa criança. Ele então resgata a mãe inconsciente e Tikao explica para a menina que ela ficará bem. O kaiju burro e teimoso retorna, então Kafka diz a eles para saírem dali, e Tikao se pergunta o que ele está planejando fazer, então Kafka revela que vai tentar socar ele o mais forte que ele conseguir. Kafka inicia uma contagem regressiva e eu só pensei nesse momento, primeiro vem a pedra, e deixa aqui nos comentários se você entendeu a referência. Ele vai fazendo a contagem enquanto seu corpo explode de poder e ele desfere um soco pra lá de poderoso. Esse socão transforma o maluco ali em guisada, a cidade obviamente ficou grotesca com pedaços de monstro por tudo quanto é lado e até choveu o sangue do kaiju. Imagina o fedor de seu lugar, tá doido? Kafka ainda não consegue acreditar o quão incrivelmente forte ele é, e Ichikawa tem certeza de que Kafka nunca poderá usar esse soco em humano, porque será? Kafka diz a elas que agora é hora de ir para o hospital com segurança, e ele ainda vê que a menina está muito assustada. Ele diz a ela para não se preocupar, pois as forças de defesa já chegarão em breve, então ele está indo embora. A menina o chama antes dele partir e mesmo quase sujando as calças de medo o agradece. Isso faz Kafka lembrar de quando Mina o agradeceu, e ele imagina um futuro em que está lutando do lado dela. Ichikawa quer que ele fuja antes de serem encontrados, mas Kafka, revelando ali seu rosto, declara que não vai desistir de entrar para a força de defesa. A cena então muda e vemos a força de defesa chegando logo depois e se questionando o que aconteceu ali, pois o rolê aparentemente foi insano, tem pedaço de bicho pra tudo quanto é lado. Mina pede à menina que conte tudo o que ela viu e ela está aterrorizada só de pensar nisso. Mina diz a ela para não se preocupar, prometendo que destruirá todos os kaijus por ela. A menina fica preocupada por um motivo diferente, no entanto, e Mina se surpreende quando a menina diz que quer que ela prometa que não machucará o kaiju bonzinho. Ela esclarece dizendo que se refere ao que salvou a mãe dela e ela. E Mina ali já se questiona se conhece algum psicólogo, pois a menina ali deve estar batendo pino e precisará de muita terapia. Eis que 3 meses se passaram, um relatório de notícias revela que a Força de Defesa atribuiu um codinome ao kaiju desconhecido. Eles têm um desenho dele baseado em depoimentos de testemunhas e o chamam de kaiju número 8. Todos os colegas de Kafka na empresa de limpeza apenas presumem que o kaiju provavelmente já está morto. Ichikawa chega ao trabalho e reflete sobre como Kafka se tornou o primeiro kaiju da história a escapar da Força de Defesa. No entanto, isso significa que agora todos os oficiais da Força de Defesa do país estão à sua procura. Nisso, o chefe diz ali que Kafka e Ichikawa receberam algo pelo correio. Os outros discutem como Kafka fazia o exame todo ano e ele sempre tinha que consolá-lo depois que via os resultados. Ichikawa verifica sua carta e os outros o parabenizam, pois ele passou na primeira fase dos exames de seleção da Força de Defesa. A caminho de entregar a carta para Kafka, Ichikawa não se contém e verifica o resultado de Kafka, e ele vê boas notícias e sai correndo todo empolgado e feliz pelo seu amigo. Os outros percebem que isso significa que Kafka finalmente passou. Essa será a última chance de Kafka entrar na Força de Defesa, então os rapazes estão felizes por ele. Finalmente ele está obtendo sua oportunidade depois de tanto esforço e dedicação. Ichikawa então conta todo animado a Kafka que ele passou na primeira fase dos exames, mas fica fudido da cara quando vê que o Kafka se transformou em kaiju. Kafka volta ao normal sem nem perceber, mas não se transforma completamente. Ichikawa aponta que ele acabou de aparecer nas notícias, então ele precisa ser mais cuidadoso com essa aparência. Nisso descobrimos que eles retornaram ao hospital logo depois de todo o incidente e mentiram sobre tudo que rolou naquela noite. Ichikawa pensou que Kafka ficaria mais feliz com a carta, mas Kafka revela que a segunda fase é onde ele sempre roda. Ichikawa então questiona se Kafka realmente planeja fazer os próximos exames, visto que agora ele às vezes é humano e às vezes ele é um filhote de Godzilla. Kafka assegura que ninguém vai perceber, mas podemos ver que não parece que será tão simples assim. Ichikawa ressalta que a primeira fase é apenas um teste escrito e alguma papelada ali burocrática, mas haverá oficiais por toda a parte durante a segunda fase. Isso será realmente perigoso, pois eles eliminarão Kafka no local se o virem como um kaiju.
mas Kafka declara que fará o exame de qualquer maneira. Ele tem trabalhado muito nos últimos meses e essa é sua última chance, já que ele tem 32 anos. Ichikawa também está determinado, então diz que caso aconteça algo com ele, ele também não vai desistir. Eles concordaram que se vão fazer isso, então vão fazer como rivais. Ai, os animes. Kafka tenta casualmente beber algo, mas tem dificuldade para abrir sua garrafa de água e nisso ele acaba se transformando e destruindo a garrafa com sua imensa força. Então Ichikawa sente de longe que isso aí tem tudo para dar errado. Os dois terminam de discutir e Ichikawa avisa que os outros limpadores chegarão em breve, então é para ele voltar ao normal. Kafka realmente se sente aliviado por ter passado na primeira fase e declara que agora é a hora de sua revanche contra a segunda fase dos exames. Então vemos que 10 dias depois a segunda fase do exame chegou e os rapazes chegaram à base da Chikawa da Força de Defesa para o exame. Ichikawa já esteve em uma base diferente em uma excursão antes, mas essa é muito maior, pois essa compartilha a área com um quartel de força de autodefesa, então há tropas por toda parte. Ichikawa ressalta como isso torna as coisas ainda mais perigosas para Kafka, pois se ele se transformar ali, ele vai de arrasto em segundos. Outros examinandos começam a chegar, então Kafka declara que é hora de ir. Ele quer fazer o check-in mesmo estando bem cedo, mas uma garota chama a sua atenção ao chamá-lo de velho. Kafka ressalta que ele não é velho, já que ele tem apenas 32 anos, mas ela insiste que isso é ser velho. Ela pede para ele mover seu caminhão, mas ele afirma que há muitas outras vagas de estacionamento. No entanto, ela insiste, pois seu número da sorte para o dia é 5 e aquela vaga é a 55. Ora, se não é a jovem mística. Kafka começa a tiltar com ela, então diz que vai ensinar algumas boas maneiras a ela. Porém, contudo e entretanto, Kafka fica chocado ao ver que ela tira o vestido e revela que tem um traje por debaixo e declara que moverá seu veículo sozinha. Os rapazes então ficam atônitos com seu traje, pois essa bugiganga ali dá um imenso poder para quem o usa, e ela levanta o carro do nosso prota com uma única mão. Eles ficam horrorizados enquanto ela joga o carro pro lado e Kafka ressalta que aquela lá era a van da empresa. E Ichikawa se pergunta quem diabos é ela, então ela revela que ela é examinanda número 2016 e seu nome é Kikoro e seu hobby é eliminar kaiju. Ela diz para eles lembrarem seu nome e Ichikawa fica chocado quando reconhece seu sobrenome. Kikoro então começa a olhar para Kafka e ela então o cheira e diz que ele cheira como se fosse um kaiju. E sabem do que eu sinto cheiro nessa hora? Eu sinto cheiro é de treta. E nisso o episódio acaba. E agora, como será que nosso prota vai se livrar de tretar contra esse embuste? Se vocês querem descobrir comigo, deixem aqui nos comentários que vocês querem a parte 3 para eu trazer para vocês. Deixem o like para fortalecer o vídeo e não se esqueçam de se inscrever para fortalecer o canal. Começamos o episódio exatamente no momento em que encerrou o anterior, com a Kikoro dando uma farejada no nosso prota e sentindo o cheiro de kaiju nele. Me perguntei como eles iriam se safar dessa, e a saída foi a mais inteligente possível, onde Ichikawa rapidamente esclareceu para ela que eles fazem parte da unidade de descarte de kaiju, então é normal que eles infelizmente carreguem o cheiro de kaiju por aí. Tudo poderia ter se resolvido por aí, porém houve uma reviravolta e na evolução da cena vemos que Kikoro ficou chocada quando Kafka levanta a van e ela automaticamente presume que ele pode até ter um traje de poder oculto. Kafka então se apresenta como examinando do número 2032 e de maneira teatral pede pra jovem memorizar o seu nome. Sua introdução estilosa então é interrompida quando ele percebe que o mordomo de Kikoro ocupou sua vaga no estacionamento. Kikoro diz que pensou que a prova seria muito monótona, mas comenta que as coisas estão começando a ficar interessantes. Ela promete superar e humilhar Kafka, se retirando na sequência. Ichikawa, após todo o rolê, ficou obviamente furioso com Kafka por ele usar os seus poderes de maneira descuidada por ali, mas Kafka ressalta que conseguiu transformar apenas o braço para que ela não pudesse ver. Eles então ali precisam convencer alguns guardas de que o barulho alto não foi nada, mas Ichikawa adverte Kafka de que o mandará para casa se ele continuar fazendo arte por aí. Porém, Kafka sabe que essa é a sua última chance de estar ao lado de Mina, então ele promete a si mesmo que não desistirá dessa vez. A cena corta e então vemos que as coisas não seriam nada fáceis para o nosso prota e ele enfrenta grandes dificuldades durante a prova. Ele vem mantendo seu treinamento de maneira regular e trabalha intensamente fazendo força todos os dias, mas simplesmente ele não consegue acompanhar a molecada que tá por ali. A cena então muda para um flashback onde nos contextua para o momento atual, onde Ichikawa explica que a segunda etapa do exame tem duas partes, um exame físico e um exame de aptidão. Eles não podem mudar sua aptidão, o que significa que eles precisam obter as melhores notas possíveis no
teste físico. Entretanto, Kafka está passando por dificuldades extremas nessa etapa. Ele sempre foi bem abaixo da média de maneira geral, mas as coisas pioraram significativamente nessa vez. E ele, ficando cada vez mais para trás, se pergunta se as pessoas realmente se tornam tão fracas depois dos 30 anos. Ficar para trás faz Kafka pensar em se transformar, mas isso, segundo ele, seria problemático de todas as formas. E bem, infelizmente Kafka foi mal bagarai e ficou na classificação 219. Kikoro revela que ficou em quinto lugar e zomba de Kafka, dizendo que não demorou nada para superá-lo. Kafka pensa em como ele disse dramaticamente aquela hora para ela lembrar de seu nome, mas agora tudo que ele quer é que ela esqueça do nome dele. Ichikawa fica aliviado que Kafka não utilizou seus poderes e Kafka explica que não seria justo se ele fizesse isso, já que todo mundo ali tá trabalhando duro para chegar lá. E embora o Kafka tenha dito isso para parecer ali descoladão, ele no fundo sabe que tudo teria ficado muito mais fácil para ele se ele utilizasse os poderes. Kafka tem certeza de que teria saído melhor, mas Ichikawa teoriza de que há outros motivos pelos quais Kafka ficou ainda mais para trás nesse teste. A cena então muda de perspectiva e vemos que em outro lugar, Mina está analisando os candidatos desse ano. Seu subordinado assume que ela não se importará, porque tudo que ela se preocupa no final das contas é eliminar Kaiju, mas ele fica surpreso que ela mostra interesse em ouvir enquanto está trabalhando. O homem explica que um rapaz chamado Izumo chamou sua atenção. Ele se formou entre os melhores de sua classe, sendo o mais promissor dos recém-formados esse ano, e que inclusive ficou em segundo lugar no teste de aptidão. Então a cena volta para os nossos protagonistas e Ichikawa aponta outros destaques, sendo um deles o rapaz que ficou em terceiro lugar no teste de aptidão, que se chama Iharu, além do primeiro colocado do teste, que se chama Kaguragi, que é conhecido como a estrela em ascensão das forças terrestres de alta defesa do Japão. Esses rapazes não são os únicos, pois a maioria dos examinandos desse ano são de universidades de ponta. Normalmente, pessoas como eles estariam tentando se tornar oficiais de elite e não agentes de campo. Provavelmente é por isso que Kafka ficou tão mal classificado, foi porque a régua na verdade subiu demais esse ano, e Kafka percebe que é por isso que eles estão parecendo tão mais fortes. E Chikao explica também que mesmo entre todos esses caras fortes, há uma pessoa que todos estão observando. Ela se formou na Universidade de Extermínio da Califórnia aos 16 anos, ela pulou séries e se tornou a mais jovem a fazer isso. E quem é essa pessoa, meus queridos? Sim, é a Kikoro, e eles a chamam de maior talento de todos os tempos. Os três melhores estão de olho nela, esperando poder competir à altura contra ela. E Chikao aponta que eles são do grupo de candidatos extremamente habilidosos, mas nenhum é mais habilidoso do que ela. E Kafka diz a ela que não tinha ideia do quanto ela era incrível, mas é espancado pelos seus guarda-costas por tocá-la. Todos assistem passivamente a surra e pensam que Kafka é um fã descontrolado dela ou algo do tipo. E Kikoro ri mais uma vez o nosso proto enquanto supera mais uma vez, mas Kafka declara que também vai superá-la. Na realidade, no entanto, Kafka sabe que as coisas não estão indo bem, mas Ichikawa ainda tem esperança e talvez eles tenham um trunfo na manga. Segundo Ichikawa, nos últimos 2 anos, a segunda parte do teste teve relação com o descarte de corpos de Kaiju. Eles querem testar o conhecimento dos examinandos sobre Kaiju e sua capacidade de trabalhar em grupo. Eles também querem mostrar que há mais no trabalho do que apenas eliminar o Kaiju de fato. Essa parte do teste é a razão pela qual Ichikawa escolheu trabalhar meio período na unidade de descarte. A esperança de Kafka então é restaurada e eles decidem apostar tudo na próxima parte do exame, afinal não resta mais nada. Eles chegam à segunda área de treinamento e o vice-capitão da terceira divisão chamado Hoshina se apresenta. Ele explica que será responsável por aplicar o teste de aptidão. Neste teste eles terão que encontrar Kaiju. Kafka fica animado ao pensar que terão que encontrá-los apenas para descartar seus corpos, como Ichikawa disse, mas fica chocado quando Hoshina diz que realmente terão que encontrar e neutralizar os Kaiju. Kafka então se assusta quando um desses Kaiju imensamente poderosos tenta atacar Hoshina, mas algumas medidas de segurança o impedem. Kafka ainda está chocado, mas todos os melhores candidatos estão realmente empolgados por essa parte do exame. Kikoro, vendo o nosso proto no chão, tira onda com ele mais uma vez, então Kafka se pergunta o que aconteceu com o simples descarte de corpo. E Chikao explica que isso foi o que aconteceu nos 2 últimos anos e ele também está decepcionado com isso. Hoshina explica que essa parte do exame é muito perigosa, então eles o farão enquanto usam equipamentos tecnológicos Aizumo Tech. E Chikao experimenta seu traje e fica maravilhado ao ver que ele analisa suas medidas
fibras corporais e se ajusta à sua forma especificamente para ele. Os trajes se tornam um só com o corpo, e Ichikawa pode até sentir seus músculos ficando mais forte. Esses são trajes de combate da força de defesa, feitos de material orgânico retirado de kaiju. Ele multiplica massivamente o poder de combate de seu usuário. Em outro lugar vemos Konomi, a operadora da terceira divisão, que afirma que começará a medir o poder de combate liberado dos que estão usando os trajes. O poder de combate de Ichikawa é de 8%, Izumo é de 18%, Kaguragi é de 15% e Haru é de 14%. Hoshina então explica que o poder de combate liberado indica o quanto o poder do traje um examinando conseguiu extrair, e após toneladas de treinamento, geralmente a porcentagem média fica em torno de 20%. Eles se sentem com sorte toda vez que surge ao menos um novato superando a barreira dos 10%, e nesse ano surgiram pelo menos 3, então Hoshina se pergunta se esse ano será algo que nunca viram antes, e logo em seguida a cabeça de todo mundo começa a explodir, pois a Konomi vê o poder de combate liberado de Kikoro e é a bagatela de 46%. Garai, a guria é uma mala, ok, mas vamos concordar que ela é brabíssima e ela está no direito de tirar onda. Azar do nosso prota que foi tratar justamente com alguém overpower, agora aguenta. Todos ficam admirados por ela e Hoshina pensa em como ela já está num nível de um líder de pelotão. Ela nem se juntou à força ainda, então eles presumem que isso deve ser algum tipo de recorde. Ichikawa se sente desanimado por estar apenas com 8%, mas Hoshina explica que isso é bastante ainda para uma primeira vez. E ele continua dizendo que contanto que os examinandos não tenham 0, eles provavelmente vão passar de fase, e Hoshina esclarece que nunca viu um 0 antes. Mas como dizem que sempre há uma primeira vez, vemos então que todos ficam chocados novamente, mas dessa vez pelo motivo inverso, pois foi revelado que o nosso querido Kafka conseguiu o que parecia ser imaginável. Ele tem um poder de combate liberado de 0%. Hoshina racha o bico de rir e Konomi até questiona se houve algum erro de cálculo ou do traje. Kafka pede mais tempo para eles, pois está tentando extrair o poder de combate, e Hoshina no entanto ri descontroladamente, apontando que isso não é como usar o banheiro, e ele não pode simplesmente forçar a fazer isso. Hoshina está começando a gostar de Kafka, mas presume que ele não conseguirá passar no exame. Kafka supõe que deve haver algum tipo de truque para obter uma porcentagem maior e se esforça para descobrir isso antes do final do exame. Kikoro, por sua vez, está começando a ficar frustrada com ele e apenas deseja que ele mostre o poder que ele usou no estacionamento. Afinal, como um doidão levanta a porcaria de uma van com as próprias mãos e ainda tem um poder liberado de 0% de seu traje? Algo nessa história não está batendo na visão dela. Hoshina então entra na sala e revela que é a hora de começar a parte final do exame. Ele explica que seus alvos serão um Honju e 36 Yoju, que foram colocados em toda uma área de treinamento urbano. Esses kaiju causaram abaixo de 16 pessoas no total e foram capturados vivos para servirem como auxílio de treinamento. Eles os enfrentarão com armas anti-kaiju e drones irão monitorar suas ações. Se sentirem que o examinando está em perigo, eles ativarão o escudo em seus trajes para salvá-los, mas isso também significará que falharam no exame. O exame é extremamente perigoso, então Hoshina não pode garantir que eles sobreviverão. Eles terão que escolher se querem participar, então Hoshina inicia o teste. Os examinandos avançam ansiosamente, mas ficam atônitos quando Kikoro se adianta. Ela rapidamente e facilmente derruba 2 Yoju, impressionando a todos. Kafka declara que eles precisam avançar para não ficarem para trás, mas Ichikawa aponta que Kafka é quem os está atrasando. Kafka se defende, dizendo que as armas são muito pesadas sem a ajuda do traje, e ele tenta parecer descolado ao dizer que só ele, o 0, pode entender isso, mas Ichikawa não acha isso nada legal. As coisas não estão indo bem, pois Ichikawa aponta que eles não têm o poder ofensivo que os outros têm. Nesse momento, Hoshina revela que Mina chegou para assistir o exame. Kafka se lembra de seu desafio de ver quem se tornaria oficial de defesa mais descolado e se acalma. Ele para de se importar em ser um 0 e se lembra de que essa é a sua última chance. Kafka percebe algo e pergunta a Ichikawa se eles estão sendo monitorados por drones. Se eles apenas quisessem acompanhar quantos kaijus foram eliminados pelos examinados, poderiam fazer isso facilmente com os sensores. Isso não é o caso porque, além de testar suas habilidades, o que também estão testando é o quão bem eles podem se adaptar a essa situação. Os dois percebem que, como eles não têm o mesmo tipo de capacidade ofensiva que os outros, o que realmente deveriam estar fazendo é apoiar todos os atacantes da melhor maneira possível, e eles encontram uma luta próxima e se posicionam para ajudar. Kafka então nota os cascos desse Yoju e o reconhece de uma de suas limpezas. Sua experiência se mostra valiosa quando ele lembra que granadas de atordoamento são incrivelmente eficazes
eficazes contra esse Yoju, pois ele tem a visão fraca, mas uma audição incrivelmente boa, e por conta disso eles se apoiam muito nisso. Portanto, se eles forem ensurdecidos, acabam se tornando alvos fáceis. Sua expertise não para por aí, pois ele diz a Izumo para mirar no estômago porque esse é o seu ponto fraco. Os atacantes fazem exatamente isso e se surpreendem ao derrotar o monstro. Eles agradecem a Kafka pelo apoio, mas ele fica chateado porque o chamaram de fã da Kikoro. Na sala de observação, eles realmente notam o que Kafka e Ichikawa estão fazendo. Kafka diz a Ichikawa que eles desmontaram mais corpos de kaiju do que podem contar, então ele se sente confiante de que podem usar esse conhecimento agora, e Kafka fica aliviado por não precisar usar o poder de kaiju. Ele finalmente se anima por poder compensar todos os seus erros. No entanto, todo esse otimismo acaba indo de arrasta quando um kaiju pega ele do nada. Esse ser lança Kafka em um prédio e Konomi detecta que ele está gravemente ferido e por conta disso não poderá continuar a batalha, e o Yoju se aproxima dele, então prepara um escudo do traje. Kafka percebe que provavelmente usarão esse escudo, mas sabe que isso significará que ele falhou no exame. Sabendo que Mina está assistindo, Kafka tenta se levantar. Ele se recusa a se envergonhar na frente dela mais uma vez, mas a besta está prestes a devorá-lo. Konomi inicia a ativação do escudo remoto e Hoshina lamenta por isso estar acontecendo, pois Kafka era um cara bastante engraçado. No entanto, nos acréscimos, o Yoju é despedaçado e Kikoro aponta que essa já é a terceira vez que ela supera Kafka. Ela declara que enquanto estiver no campo de batalha, ninguém pode desistir. Kafka fica feliz em ver ela, mas ela o interrompe, dizendo que vai derrotar mais kaijus, então ele pode apenas deitar no chão e aceitar sua posição de derrotado. Os outros caras perceberam que ela está indo ao alvo principal, mas se recusam a deixá-la fazer todo o serviço sozinha. Kikoro então facilmente derruba outro Yoju, e Haru acha que ela é poderosa demais e se pergunta se ela realmente está usando o mesmo traje que eles. Kafka também quer ir atrás do alvo principal, mas sua perna está quebrada e ele nem consegue se levantar. Hoshina explica que Kafka tem múltiplas fraturas e possivelmente até danos nos órgãos. Kafka se pergunta se isso significa que ele terá que desistir, mas ele se recusa a pensar dessa forma. Kafka pensa em como foi horrível ver que tinha 0% de poder de combate e pensar que isso significava que ele nunca poderia estar ao lado de Mina. Ele fica frustrado ao pensar que apenas aqueles com talento passam. Hoshina recomenda que Kafka simplesmente desista e explica que os escudos do traje não são infalíveis. Kafka, entendendo que não terá uma segunda chance, obviamente não concorda em desistir e diz que embora seja velho demais para sonhar, e mesmo que ele pareça um idiota, ele irá apostar tudo que viveu até agora e perseguirá seu sonho até o fim. Ao Kafka fazer essa declaração, todos na sala observam e ficam chocados ao ver que seu poder de combate subiu para 0,01. Agora sim a besta enjaulada saiu do cativeiro, gente. Kafka declara que dessa vez ele não desistirá, não importa o que aconteça, e Mina o observa e o escuta. E na hora do bem bom, infelizmente o episódio acaba e eu tô totalmente ansioso pela continuação. Quero ver como Kafka irá resolver essa situação e até onde ele irá chegar por si só, sem depender dos poderes de kaiju. Você também está curioso e quer continuar acompanhando esse anime aqui no canal? Então deixa aqui nos comentários que você quer a parte 4 para trazer ela pra você, deixa o likezinho maroto para fortalecer o vídeo e se não for inscrito, se inscreve e ative o sininho para fortalecer o canal.